UFC no México, peso mosca no prato principal e muitos mexicanos bons de briga, hein? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas para falar deste UFC no México, 2 filhos de Pantoja na luta principal. Essa categoria peso mosca ficou esquisita, hein? Ela ficou esquisita de novo, né? É um vai e vem, de novo ela ficou esquisita. A gente vai falar muito sobre isso nessa edição de 3 tapinhas, então já deixa o seu like aqui já de saída, porque ele é importante para a gente. Você que está no YouTube é bem-vindo, você que está no Spotify também é muito bem-vindo ou bem-vinda. E vamos começar rapidez. Capitão Carisma, João Menegali Barbo, e você que está apressadinho hoje, por favor, chega desespinhando sua garganta. O que você tem para trazer aí de alguma coisa que ficou entalado do UFC Londres, Edwards versus Brady, para a gente poder olhar logo, rapidinho, para este UFC México Moreno versus ESEG. Então desespinha, meu capitão. Saudações, senhoras e senhores, venho aqui com o seu capitão, aqui eu queria só dar um rápido comentário aqui a respeito da Alexia Tainara, que na minha opinião, cara, foi incrivelmente bem em tudo que ela fez. A entrada foi cheia de personalidade, cheia de alegria, dançou o tempo todo, chegou no octógono, fez uma apresentação impecável, mostrou um bom arsenal ofensivo, ótimo timing para contragolpes, quedou quando quis, foi muito paciente no chão, passou a guarda, pegou as costas e finalizou, e ainda, tipo assim, demonstrou muito carisma na entrevista pós-luta, que infelizmente o tradutor meio que matou, sabe? Esse aqui é um problema que os lutadores brasileiros que não falam inglês, infelizmente, enfrentam demais, mas, pô, eu gostei muito do que ela fez ali. Eu achei extremamente talentosa, dá pra ver que ela ainda não tem uns fundamentos defensivos muito certos, mas, cara, os instintos dela para a luta, a capacidade atlética, as valências dela em todas as áreas, cara, eu fiquei muito impressionado com essa menina, eu fiquei muito impressionado com o que ela tem. Se ela soubesse falar inglês, eu diria que ela seria uma potencial estrela aí. Falo sério. Muito bom, muito bem desespinhado, Barbie. E o seu, Meloto? Bem-vindo, MMA Meloto. Qual o seu espinho na garganta do UFC, da edição passada do UFC, por favor? O meu espinho é que eu quero fazer algo que a gente não costuma fazer, que é elogiar um árbitro, elogiar uma interrupção que não foi feita no momento errado ali, que queria acabar com o desfecho original da luta, entre a Pooja Tomar e a Shana Bannon, que a luta foi arbitrada pelo árbitro polonês Lukasz Bosaski, parecido com o Guran Kuntelats, até tinha gente falando no meio do evento lá, o Guran lutou e depois foi arbitrar a luta, né? Mas, enfim, é um cara que soube o momento certo de interromper a luta, onde ele permitiu que a Shayna virasse o confronto ali contra a Pooja depois de ter tomado um knockdown. Ela quase apagou, e graças a esse controle de olhar a luta ali e ver que não era hora de interromper, permitiu que a Shayna virasse a luta e ganhasse. Então, palmas aí pro árbitro discreto polonês Lukasz Bosaski. Eu achei isso aí muito bom, porque, tipo assim, eu até assistindo em replay, bicho, aquela luta poderia ter sido interrompida em 2 momentos diferentes e ninguém poderia reclamar. Ninguém poderia reclamar, teria sido uma interrupção excelente, e ainda mais que existe muito essa questão que a galera reclama que luta de MMA feminino, o juiz, em geral, interrompe mais rápido. Esse cara foi brabo, concordo demais com o que o Meloto falou aqui. O meu espinho na garganta é com relação à pseudo falta de foco do Kevin Holland nas lutas, que é uma coisa que foi muito dita na narração do UFC durante a última luta dele nesse sábado. É uma coisa que a audiência, né, o público, os fãs brasileiros meio que compraram isso. O vira e mexe só aparece nos comentários dos vídeos. O problema do Kevin Holland não é falta de foco. Não é. Todo mundo tá errado. Todo mundo tá errado. O problema do Kevin Holland é que ele é um mau perdedor. Porque ele só tem falta de foco quando a luta não encaixa para ele, quando o jogo a dança não funciona, quando ele começa a perder rounds, quando a luta fica ruim para ele, aí ele começa a dar risada, aí ele começa
a falar com quem tá do lado de fora do octógono. Aí ele começa a fazer brincadeira com o lutador, meio que para passar um pano do tipo assim, cara, eu tô perdendo aqui porque eu quero. Eu tô perdendo aqui porque eu não tô levando isso a sério. Ele só fez isso em lutas em que ele tava levando um atraso. Quando ele tá bem na luta, ou quando a luta tá meio parelha, ele nunca perde o foco nessas situações. Nunca perdeu. Ele só perdeu o foco quando o jogo não encaixou para ele. Então não me venham dizer que o problema do Kevin Holland é falta de foco, que o problema dele é que ele é um babaca. O problema dele é que ele é um mau perdedor. Esse é o problema do Kevin Holland, esse é o meu espinho na garganta. UFC México, Moreno versus Erceg. Vamos falar disso a partir de agora. Vocês já estão ouvindo aí a risada do malvado, né? É a hora da pergunta capiciosa e eu vou chamar para jogo primeiro o Barbie. Primeiro o Barbie. Capitão, é o seguinte, para o bem da categoria peso mosca, para o bem da categoria peso mosca, para a sobrevivência dessa categoria, seria bom o Pantoja perder o cinturão? Ó, eu honestamente acho que sim, mas da mesma forma que eu acho que sim, eu acho que os problemas que a categoria peso mosca enfrenta hoje tem muito mais a ver com o gerenciamento dela do que com a dominância do Pantoja, porque sim, ele é muito dominante, mas o UFC também não se ajuda, sabe? Só coloca os caras que estão no topo para lutarem entre si, e aí tem que colocar os mesmos caras para disputarem o cinturão. Mas eu vou dizer que neste momento, hoje, eu não acho que a categoria peso mosca tá num espaço ruim. Tem o Manel Cap, que eu sei que ele já perdeu pro Pantoja, mas essa é uma revanche que eu acho que todo mundo se interessa. Tem o Kyoji Horiguchi, que tá com sérias pretensões de voltar pro UFC aí. E tipo assim, honestamente, já teve em um lugar muito pior. Eu não acho, eu não olho mais para a categoria peso mosca e penso que ela está em risco. Mas o gerenciamento do UFC pelos últimos anos, casando esse monte de revanches, fazendo o Pantoja ficar essencialmente sem adversário e ter que completar o álbum cheio de figurinha repetida e demitindo o Mokaev, que era o maior talento que eles tinham surgente na categoria. As decisões deles foram muito erradas e fizeram com que a categoria fizesse desse jeito. Então, vou dizer que, sim, o Pantoja perder, obviamente, daria uma refrescada na categoria, porque ele já bateu em praticamente todo o top 10. Mas eu, particularmente, não acho que hoje, neste momento atual, a categoria esteja num momento tão ruim. Eu discordo um pouco do Barbie. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a categoria está num momento terrível. O Pantoja é o campeão. O Brandon Royval é o primeiro do ranking. O Brandon Moreno é o segundo. O Almir Albazi é o terceiro. O Kekara France é o quarto. O Tatsuro Tai é o quinto. O Manel Kato, que é quem provavelmente vai disputar o cinturão com o Pantoja, é o sexto. Depois vem o Alex Pérez, o Stiberceg, o Azul Mabaev e o Tajir Lambekov. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer mais. Essa categoria tá praticamente limpa pelo Pantoja. Eu acho que está num momento delicado, mas deixa o malvado tá sorrindo para você agora, Meloto. Porque a sua pergunta tem a ver também com esse mesmo assunto. Qual lutador, ranqueado ou não, tem mais chances de vencer o Pantoja no peso mosca, na sua opinião? Bom, na minha opinião, permanece ainda o Brandon Moreno como o maior desafio, com maiores chances de ganhar do Pantoja, mesmo tendo perdido 3 vezes para ele. Mas de certa forma isso é até quanto mais tu luta com um cara, mais tu conhece ele. E ao contrário de alguns nomes do ranking ali, ele tem menos brechas. Por exemplo, eu pensei no Manel Cap também como E numa boa fase. outro postulante a isso. Que tá numa excelente fase. Foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Só que daí eu pensei assim, cara, o Pantoja provavelmente vai ativar o modo wrestling ali e tem grandes chances de ter êxito, né? O grappling defensivo do Cap ainda deixa a desejar. Pelo menos nas lutas que eu vi dele, ele foi quedado, ele teve uma certa dominância ali do adversário. E eu acho que com o Moreno, a chance do Pantoja hoje finalizar o Moreno é menor do que a chance de finalizar o Cap. Então, em pé, eu acho que eles se equivalem, o Moreno e o Pantoja, e acaba sendo uma luta que é uma guerra, aquela guerra de 5 rounds, que foi justamente a última luta entre eles, que um juiz, inclusive, deu vitória pro Moreno,
quando acabou a luta, eu fiquei achando que podia ir pra qualquer lado. Então eu acho que o Brandon Moreno, apesar de tudo, apesar de ter perdido pro Pantoja, é o quem tem mais chances. Ele tem 31 anos ainda, gente. O cara não tá decadente, não é, sabe? Em teoria, ele nem atingiu o auge ainda. Vai atingir agora. Então eu acho que é o Moreno ainda. Maravilhoso, Meloto. E bora pro Rampazzo Reage. Abre aspas para ele, o Boia Fria Almeida. É ele que tá dizendo, hein? Abre aspas. Vocês têm muito conhecimento e parecem ser ótimas pessoas. Esse canal merece crescer. Sou seu fã. Quero dizer o seguinte, Boia Fria, você tá 100% certo quando você diz que a gente tem muito conhecimento, sobretudo o Meloto e o Barbie, né, que são duas enciclopédias aí. Uma é uma Wikipédia, a outra é a enciclopédia que nem o Luciano Andrade. E agora, sobre a gente ser ótimas pessoas, aí você errou feio, cara. Só tem nego zoado aqui, velho. A gente não presta, malandro. Não somos ótimas pessoas. Não somos, a gente não presta, Boia Fria. Não se engane com esses nossos olhinhos de cachorro molhado aqui, hein? Deixa eu ir pro próximo comentário. Esse aqui é do Edu Silveira, abre aspas. Isso é um canal de MMA junto com o MMA Pride Brasil e o Contragolpe. Esses canais merecem no mínimo 100 mil inscritos. Vamos dar a volta, o valor que vocês merecem. E tenho dito, assinado Edu Silveira. Cara, quis muito trazer esse comentário aqui, porque os dois canais que ele cita aqui, o MMA Pride Brasil, do Léo Salles e do Tanuni, né? E o canal da Dupla Dinâmica, né? Do André Bittencourt e do Lerner Ribeiro, é uma outra oportunidade para a gente dizer o quanto esses canais são generosos com Três Tapinhas, colocaram a gente dentro do palpitão. Certamente alguns de vocês estão aqui por causa do palpitão do canal Contragolpe, né? A gente costuma dizer aqui que o André é uma espécie de padrinho dos Três Tapinhas. O Tanuri e o Leozão também são ótimas. Eles sim são ótimas pessoas, não a gente. E o canal deles, né, que diferentemente do nosso, é um podcast por semana, são canais que produzem conteúdo quase que diariamente, MMA Pride Brasil, se eu não me engano, diariamente. O Contragolpe tem uma frequência muito grande também, com resenhas de dicas de apostas do André que são excelentes. Então, cara, que bom que você, Edu, tá aqui toda quinta-feira e também prestigia esse canal desses nossos co-irmãos aí. Fiquei feliz com esse teu comentário. E para fechar aqui, o terceiro comentário do Pedro Henrique, abre aspas, aqui, Barbie. Capitão Carisma, simplesmente o melhor comentarista do YouTube. Deveria ter um canal solo. Barbie, a gente está em março de 2025. Qual a previsão para você ter a deadline para você ter o seu canal solo? Amigos, soldados, venham aqui com o seu capitão, porque aqui eu tenho que falar uma coisa séria com vocês. Eu tenho tempo para isso não, só. Eu tenho tempo para isso não. Eu gostaria, eu tenho muita coisa para falar. Eu poderia fazer aqui a análise de todos os eventos, eu poderia fazer a narração de todos os eventos, mas eu preciso de alguém que faça as paradas para mim. Que se o meu único trabalho for sentar na frente do computador e falar com vocês, pô, fechou, faço amanhã. Faço amanhã, inclusive. Se vocês quiserem, se for meu único trabalho, e se eu conseguir pagar minhas contas fazendo isso, fechou. Mas eu vou dizer assim, eu já tenho aqui toda essa galera que faz um trabalho tão bacana comigo, por que eu deixaria eles de lado, sabe? Eles deixam a parte da análise comigo e eles comentam a parte da história, eles que entretêm o público. Então, eu só tenho aqui a missão de trabalhar com o meu exército. Olha, isso é a coisa mais prazerosa do mundo. Você não precisaria deixar a gente de lado para ter um canal do YouTube solo, como o Meloto tem. Uma coisa não exclui a outra. E se eu bem entendi, né, nas entrelinhas, traduzindo o que o Barbie falou aí, ele convidou o Pedro Henrique para sócio. É isso. Pedro Henrique, a ideia está dada,
Se quiser ser sócio do capitão, ele só grava os vídeos, você faz todo o resto, teremos esse canal. Convite feito e bora dar sequência nesse podcast vagabundo. UFC México, Moreno versus Erceg. Chegamos nele, Meloto. Eu quero saber que horas começa este evento, qual é a primeira luta do card preliminar e o que vai acontecer nessa luta. Por favor, Melo. Bom, card preliminar começa às 17 horas no horário de Brasília e a primeira luta é entre o Michael Medeiros e o Austin Herbert. Um confronto aí de pesos leves, pouco chamativos. Eu, particularmente, não gosto muito das lutas do Austin Herbert, um cara que anula muito o ponto forte dos oponentes e não consegue muito impor o jogo um jogo contundente, né? A luta acaba sendo arrastada, mas é uma luta bem casada, entre dois caras ali que são bem de meio de tabela. Pelo que eu vi, o favoritismo, ele está com o Herbert, eu vou confirmar isso nesse momento. Não, tá com o Medeiros, o Medeiros é o favorito, ele tem mais poder de nocaute, a movimentação dele é bacana de se ver, e o meu palpite é nele também, eu acho que ele vence essa luta. Pode seguir, Meloto. A segunda luta a gente tem quem e quem leva? A segunda luta a gente vai ter o Jamal Emmers contra o Gabriel Miranda, o Gabriel Fly. Aqui o nível sobe um pouco, eu acredito que o Jamal Emmers, né, principalmente por conta dele, é um striker bem habilidoso, eu gosto das lutas dele, vem de uma atuação onde ele perdeu, mas cara, ele já venceu o Corey Sandhagen, pra quem não sabe, antes de entrar no UFC, então eu tenho ainda uma esperança de que ele possa brilhar no evento, e o Gabriel Miranda, pra mim, aqui, é uma luta difícil pra ele, tem a questão da altitude do México, ele já mostrou problemas de gás em lutas anteriores, nessa aqui pode ser que isso aconteça também, porque ele é um grappler, né, ele procura levar as lutas pro chão. Se ele esbarrar ali no Emmers, o que eu acredito que vai acontecer, ele não vai conseguir quedar tanto, o Emmers vai se impor e vai vencer essa luta, meu palpite é o Emmers. Ô Barbie, na terceira luta tem uma luta divertida, hein? Rafa Garcia e Vink Pichel. Cara, Vink Pichel é a definição de um veterano bravo. Encrenca, sabe? É um cara que tem um bom wrestling, tem uma boa trocação, ele entende muito bem como dosar o ritmo da luta, e tipo assim, ele não vai ganhar de todo mundo, inclusive ele não vai ganhar de boa parte da nova geração, mas ele vai trazer encrenca, sabe? Vai ganhar do Rafa Garcia? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. O Rafa Garcia é muito forte, tem um grappling muito bacana. Pode ter alguma encrenca aqui com questão de ritmo, de volume. Eu acredito que mesmo que o Vink Pichel seja o mais velho entre os dois, ele tem o melhor cardio, mas eu tô botando mais fé no Rafa Garcia. Acho que ele é mais forte, ele é mais ágil, ele tá se desenvolvendo muito na trocação e tem um wrestling muito bacana também. E na sequência, Barbie, Lupe Godinez contra Júlia Polastri. A brasileirinha leva ou vai ficar difícil contra essa grappler? Cara, a Lupe Godinez, ela é sempre assim, ela é muito de lua, é muito imprevisível o nível da performance que ela vai ter, ela já fez lutas duríssimas contra oponente de alto calibre, e da mesma forma já perdeu umas lutas que ninguém estava esperando. Eu acho que contra a Polastri, que é mais trocadora, a Lupe vai se voltar mais para mesclagem de boxe com quedas, que é uma coisa que ela faz extremamente bem. E para ser bem sincero com você, eu não acho que é um jogo que a Polastri sustenta muito bem contra, sabe? Ela precisa ser a pessoa que está ditando o ritmo o tempo todo, e para isso acontecer, ela precisa ter o melhor wrestling entre as duas, que é uma coisa que não acontece com tanta frequência dentro desse nível mais alto. Eu acho que a Godinez é bem favorita para essa luta, eu acho que ela deve vencer com um certo conforto, inclusive. E que mais, Meloto? Segue aí, por favor. Temos peso pena na próxima luta, certo? Christian Rodrigues versus Melquizael Costa, tá aí uma luta que poderia muito bem estar no card principal. Eu entendo porque não está, né? Eles priorizaram os mexicanos, mas tem relevância para estar lá. E, bom, para quem não sabe, o Christian tem sido aí um caçador de promessas, né? Todos os invictos que colocam contra ele, ele vai lá e vence, né? Os caras hypados. E o Melk, de certa forma, ainda é uma promessa, embora dê uma patinada aí já, mas vem com 2 vitórias importantes, a última, principalmente, contra o André Fili, surpreendeu, e não faz muito tempo, né? Foi em fevereiro, se eu não me engano. Só que aqui o nível sobe bastante, né? Entre os nomes que ele vinha vencendo, eu acho que o Christian é melhor que o André Fili, posso estar enganado, mas em termos de jogo, em geral, o Christian é melhor, e aí
pode ser um passo maior do que a perna que o Melk vai dar agora. Meu palpite é no Christian Rodrigues. Vocês todos sabem aqui que eu sou muito amigo do Melk. Muito amigo não, né? Nós somos amigos. Já conheço ele de muito tempo, desde que entrou no UFC, que a gente conversa assim, bastante a respeito das lutas dele. Mas eu tenho que ser honesto aqui, o meu palpite vai ficar com o Christian Rodrigues aqui. Eu acho que o Melk tem um caminho para a vitória, sendo um lutador mais alto, mais longo, com a habilidade de chutes que ele tem, mas eu acho que a forma que o Christian Rodrigues vem se desenvolvendo, trabalhando bem na média da curta distância para o boxe, que eu acho que é justamente onde o Melk peca. Sabe, até o momento eu acho que a defesa dele nessa parte do boxe deixou a desejar no nível que ele vem lutando, e eu não acho que o Christian Rodrigues vai se deixar ser controlado no chão, pelo simples motivo que ele já pegou um monte de grapplers de altíssimo nível nessa caminhada dele pelo UFC, e ele anulou a esmagadora maior parte deles. Eu acho que o Melk, ele pode pegar uma definição ali, mas eu tô botando mais fé no Christian Rodrigues para dominar essa luta a longo prazo. E na sequência, Meloto, temos o quê? A gente vai ter a estreia do Ateba Gautier contra o José Medina. Camarões contra a Bolívia, luta bem casada, o estreante Gautier. Excelente poder de nocaute. Vem pra nocautear quem tá pela frente. Qual que é o problema dele? Ele cansa rápido. Pelo menos mostrou isso no Contender. E vai pegar um boliviano acostumado com altitude. A luta é no México. Então fica aí uma pulga atrás da orelha, né? Mas meu palpite é que ele vai nocautear. Ele tem muito poder de nocaute. Então ele vai ter o primeiro round ali bem intenso. Meloto, pode seguir aí, por favor. Depois a gente vai ter o Edgar Chairez contra o CJ Vergara. Essa luta finaliza o card preliminar. Aqui uma luta entre dois lutadores de nível semelhante, embora eu acho que o Edgar Chairez vence, porque o CJ Vergara é mais vulnerável. O Edgar Chairez ele é mais resistente, mais resiliência, é difícil de nocautear, de finalizar ele. O CJ Vergara parece ter mais poder de nocaute, mas eu acho que não vai conseguir, não. Vai cansar e o Edgar vai prevalecer até o final. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para uma pessoa só. É um jeito da gente, na minha opinião, hoje é o principal jeito da gente crescer. Vocês, pô, 3 tapinhas para crescer, 3 tapinhas merece mais inscritos. Você já mandou esse vídeo para mais de uma pessoa? Já fez isso? É isso que mais pode ajudar a gente nesse momento, tá bom? E aí a gente chega no card principal, Barbie, que começa a que horas, Meloto, o card principal? Às 8, correto? Exato, 20 horas. 20 horas, Barbie, temos o Ronaldo Rodrigues contra o Kevin Borjas. México versus Peru. Luta equilibrada, mas eu vejo vantagem pro mexicano, hein? Eu concordo com você. Eu acho que o Kevin Borjas, pelo menos até o momento, ele não mostrou realmente um nível para estar no evento. Vem passando perrengue fora do ranking. Acho que ele tá com 2 derrotas consecutivas. Ronaldo Rodrigues, ele tá vindo de boas vitórias dentro do evento mesmo. Eu acho que é uma luta entre trocadores, mas eu enxergo até mesmo vantagem em wrestling pro Ronaldo Rodrigues. Eu acredito que vai ser uma luta competitiva, mas eu enxergo vantagem pro Ronaldo onde quer que a luta vá. E na próxima luta, Meloto, temos um brasileiro. Exatamente. O Simon Oliveira enfrentando o mexicano Davi Martinez. O mexicano estreando no evento, vindo do Contender Series, enquanto o Simon vem de derrota e não luta há 2 anos, quando ele perdeu para o Daniel Marcos. Aqui eu acho que vai ser uma luta bem emocionante, porque os dois são muito agressivos, raçudos. Os dois dão golpes com bastante frequência, bastante volume, buscando nocaute, não é golpe só para controlar, não. Então, vai ser uma luta que provavelmente não vai para decisão dos juízes. E o meu palpite vai ficar com o Davi Martinez, por ter sido mais letal nas lutas que ele teve. Eu sei que foi fora do UFC, né? Os nocautes. Mas aqui o Simon, na última luta dele, ele mostrou muitas vulnerabilidades que eu acho que o Davi vai explorar bem nessa luta. Terceira luta do card principal, temos Raul Rosa Júnior, no Coração Bate Mais Forte, contra Vince Morales. Quem leva essa, Barbie? Esse cara, ele só existe pra me quebrar. Mas enfim, eu acho que o Vince Morales voltou pro UFC e de fato ele teve uma melhora, mas
Ainda assim, ele é aquele cara que ele é meio pato, ele é bom em tudo, mas não é excelente em nada, não se destacou no retorno dele, fez uma luta parelha, mas acabou perdendo. Acredito que a maior valência do Vince Morales é que ele é um trocador que gosta muito do jogo do chão e tem muitos ataques com finalização. E eu honestamente não acho que o Raul Rosas vai ter problema algum em quedar e passar o caminhão por cima dele, sabe? É claro que a questão de cardio é sempre um problema quando a gente fala do Raul Rosa Júnior. A gente já viu ele em lutas de 3 rounds, ele não sustenta o desempenho muito bem, mas eu acho que ele vem melhorando nesse aspecto e honestamente não acho que o Vince Morales vai ter a capacidade de sequer impor resistência. Eu acho que até mesmo na trocação, que é mais a área do Vince Morales, só pela capacidade atlética que o Raul Rosas Júnior tem de bater forte, bater rápido, eu acho que eles podem se equivaler. E em questão de wrestling e grappling, acho que o Raul tem uma vantagem bem definitiva. E aí, Meloto, temos o Kelvin Gastelum de volta ao peso médio, numa lutinha aí que vai aparecer no campo minado, hein? O que você tem para falar? Pois é, o Pfeiffer bem favorito nas casas de apostas, né? Odd em torno de 1,30. E, cara, não sei se eu concordo tanto assim com esse favoritismo, porque quando o Pfeiffer deu um passo além na carreira, né? Que foi enfrentar o Jack Hermanson, ele não conseguiu vencer. E aí, o Gastelum me parece que não decaiu tanto ainda, tá com 33 anos, para já servir como escada. Então vai ser mais um grande teste pro Pfeiffer. Eu acho que em pé ele é melhor, é mais letal do que o Gastelum, tem mais poder de nocaute, só que daí entra a questão da altitude, né? Eu acho que pode fazer diferença nessa luta, pode ter muita influência, principalmente que o Pfeiffer, os golpes dele são sempre para tentar nocaute. E aí, se ele não conseguir executar isso, pode se dar mal. Meu palpite, ainda assim, vai ficar com o Pfeiffer, porque essa luta é 3 rounds, se fosse 5, ia ficar com mais. Aí talvez o erro de Gastelum, mas como são 3, eu acho que o Pfeiffer consegue vencer 2 rounds, pelo menos. E depois, Meloto, como ele event, né? O Manuel Torres contra o Drew Dober, uma luta bem empatada nas casas de aposta, né? Pois é, aqui é uma luta que também tende a ser bem eletrizante, assim, são dois lutadores muito agressivos, raçudos, vão pro desfecho mesmo, eles vêm de derrota, por isso talvez não deveria estar como main event, né, em termos de importância da luta, mas vai ser uma luta bonita de se ver. O meu palpite vai ficar com o Manuel Torres, porque eu acho o Drew Dober um pouco mais vulnerável, acho que ele tem algumas brechas ali, que o Manuel Torres, por ser um striker, ao meu ver, um pouco melhor, vai conseguir explorar. Antes de chegar na DLP, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Eu vou fazer a pergunta, quem quiser pega a bola. Não era hora de estar dando um ranqueado já pro Raul Rosa Júnior? Ou eu tô precipitado? Eu acho que não, eu acho que é precipitado, porque ele tá numa categoria com um nível de talento altíssimo, sabe? O cara tá pegando a Orik Lang e passando perrengue. Eu acho, sinceramente, ele tá com 3 vitórias consecutivas, uma delas sobre um cara que não tá mais no UFC, Rick Turcios, que só perdeu dentro do evento, e a Orik Lang, que é um cara bem, bem laica. Eu acho que o top 30 dessa categoria é extremamente talentoso. Tem muita gente boa lá e eu acho que seria meio que queimar a largada, dar ranqueada para ele agora. Eu acho, também não acho que ele fez o suficiente para isso. Tá certo. Chegamos na ADLP, análise da luta principal, Brandon Moreno contra Steve Erceg, segundo do ranking contra oitavo do ranking, numa luta que deixou confirmar aqui, é a única luta com ranqueados, com exceção da Lupita Godinez, que é uma ranqueada, lá no card preliminar. Vamos começar por ele, pelo ED assassino, Barbie. O Brandon Moreno, que o Meloto já falou aqui nessa edição de podcast, que é o cara para bater de frente com o Pantoja, em que pesa a goleada que ele já está levando do brasileiro. De fato, passou por uma fase um pouco instável, Brandon Moreno, nas últimas lutas, né? Mas o que você acha que ele vai trazer, que ele vai ter que fazer para vencer o Steve Erceg, o nosso office man?
Como você falou, é interessante porque o Meloto bem comentou isso mais cedo, que o Brandon Moreno tem o quê? 31 anos de idade, é um cara extremamente jovem ainda, mas o cara tá lutando no nível mais alto, fazendo luta bem dura, tomando muita pancada, desde que ele era muito jovem, sabe? Então eu fico pensando se a gente não tem uma impressão errada de quando que seria esse suposto auge. Porque sim, o Brandon Moreno deveria estar no auge dele agora, mas ele teve umas performances bem a luta dele contra o Royval foi uma luta bem decepcionante para muitos dos fãs. A luta dele contra o Albazi foi muito boa, eu acho que foi uma ótima apresentação dele, mas eu também fico pensando se não se deveu muito ao fato que o adversário era bem limitado nesse quesito, porque o Brandon, mesmo fora do auge, e eu não tô nem dizendo que ele está fora do auge, mas ele sempre vai ser um lutador excelente. É um cara que tem um boxe muito bacana, um excelente jab, boas combinações, trabalha bem os golpes no corpo, finta muitíssimo bem, tem uma ótima habilidade de pegar o tempo do contra-ataque do adversário. Ele também é muito resistente, ele tem o queixo muito duro, tem muito cardio, como a esmagadora maioria dos pesos moscas, e ele implementa isso com muita pressão no adversário. As lutas que ele fez contra o Daico, eu acho que evidenciaram muito isso, que ele estava se valendo muito de ter um queixão, conseguir andar para frente sem medo de receber pancada, praticamente, e forçar o adversário ao erro. Quando isso não funciona muito bem, ele também tem um grappling muito bacana, ele tem boas finalizações, principalmente gosta bastante de pegar as costas e trabalhar por lá. Quando ele entrou no UFC a primeira vez, ele era principalmente um grappler, não sabia trocar muito bem. Agora já é o contrário, ele é um trocador que sabe fazer o grappling quando isso aparece. Alguns problemas que eu vejo aqui no Moreno, às vezes é uma incapacidade de manter o ritmo da luta, no sentido que ele luta no ritmo que o adversário prefere. Se o adversário está impondo o ritmo no Moreno, ele tem que acompanhar. Ele não consegue simplesmente meter o jab no adversário e falar, não, não. E é isso aqui que a gente vai fazer. A luta contra o Royval, eu acho que foi um grande exemplo disso, e até mesmo a própria luta contra o Pantoja, que os adversários queriam lutar num nível muito acelerado, e isso complica o Moreno, que é mais técnico no geral, assim, em termos tradicionais, na trocação do que o adversário, mas quando ele tem que lutar na pressão, no, na gritaria, no problema, ele acaba deixando a desejar nesse sentido. Ele não consegue fazer a luta voltar a ser técnica. Ele luta muito no ritmo do adversário. E acaba que eu tô curioso muito para essa luta, porque eu quero ver como que o Moreno vai lidar com um cara que possivelmente tem um controle com a mão da frente melhor do que o dele. Porque o Moreno tem um ótimo jab, ele tem ótimas fintas também, faz hand fight muito bem, tem bons ganchos de esquerda, mas talvez o Erceg seja inclusive melhor do que ele nesse aspecto. E este é o Brandon Moreno. Excelente, excelente, Barbie. E do outro lado teremos o Steve Erceg, né, que foi alçado de maneira meio surpreendente para uma disputa de cinturão com Pantoja. Entrou no radar de muita gente que nem o conhecia. E quais as chances dele contra este Moreno que você acabou de descrever? Eu fico pensando, sinceramente, o tanto que a gente não tá superestimando o Erceg, porque, cara, ele é um excelente lutador, é um excelente boxeador, muito técnico, gosto muito da forma que ele controla o adversário com golpes retos, que ele domina o ritmo da luta, com essas fintas, com gancho de esquerda, o nocaute que ele deu em cima do Matt Schnell foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso, mas eu fico pensando, porque ele não é um cara exatamente bom defensivamente, acaba que a única medida que ele tem de defesa é sair correndo para trás, o que causou para ele muitos problemas, tanto na luta contra o Pantoja, quanto causou o nocaute que ele tomou para o Kai Kara France. Ele não tinha muita opção a não ser correr para trás, e aí o adversário alcançava ele, ou alcançava ele na grade, e ele não tinha mais o que fazer. E, tipo assim, ele demonstrou uma bela habilidade se levantando, defesa de quedas, ele mostrou muito as cotoveladas quando o Pantoja queria entrar no clinch, ou saindo do clinch também, coisa que ele faz muito bem. Ele é um trocador de alto nível, eu só fico pensando que, assim, esse problema defensivo aqui é uma coisa que pode ser muitíssimo explorada nessa categoria, que tem caras que são extremamente rápidos. E acaba que a gente tem esse cara que tá vindo de 2 derrotas consecutivas, lutando contra o top 1 do ranking. Tipo assim, se a gente pegar por números frios, o UFC tá com 3 vitórias e 2 derrotas dentro de venda e vindo dessas 2 derrotas. É muito doido que ele esteja sendo alçado a esse nível, e eu acho que o favoritismo do Moreno, tipo assim,
faz completo sentido. O que eu acho interessante é que o Erceg é mais alto, mas apesar disso ele tem a menor envergadura entre os dois. Eu acho, para ser sincero, que o que define muito essa batalha é quem vai dominar a batalha de jabs. E na minha opinião, quem é o melhor nisso aqui é o Erceg. Eu acho que ele trabalha melhor com as fintas, eu acho que ele dosa melhor o ritmo do adversário. A partir do jab, até mesmo na luta que ele perdeu, ele estava fazendo um bom trabalho fazendo isso. Mas só que também vem muito de como que o Moreno vai reagir a esse tipo de coisa, porque eu acho que o Moreno tem muitas armas. Ele tem os chutes baixos, ele tem chutes médios, ele pode quedar. Eu acho que ele pode fazer muito mais coisa com o Erceg do que o Erceg pode fazer com ele. Mas, no geral, o Erceg é isso. Ele é muito boxeador, bem purista nesse aspecto. Ele trabalha outros aspectos, mas essencialmente é boxeador. Queremos saber, um, dois e já. Queremos saber agora o palpite do capitão. Já tem uma desconfiança, mas quero ouvir de você. Quem, como e por quê? Ó, eu vou ser sinceríssimo com você, que fazendo a análise dessa luta, olhando como ela se desenrola, assim, pelo menos no plano teórico, não tem para mim como não ir de Moreno. É um cara mais experimentado, é um cara mais duro, é um cara que já lutou, inclusive já venceu o último adversário que o Erceg perdeu que foi o Kai Kara France. O Moreno já venceu 2 vezes, uma delas, inclusive, por definição, sabe? E entra nisso, eu acho que o Moreno tem o jogo mais completo, eu acho que mesmo que o Erceg consiga uma certa vantagem, o Moreno pode aumentar o volume dessa luta, porque ele é o cara que aguenta mais pancada, ele é o cara que tem mais armas para serem colocadas em jogo. Eu acho que muito do que vai ditar essa luta, como eu falei, é o ritmo do jab, mas só que o Erceg, para mim, é o cara que vai ter o jab, enquanto o Moreno tem o jab e 40 outras coisas que ele pode fazer. E essas coisas vão fazer com que o jab dele seja mais funcional também. Mas eu vou dizer, ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso, que tem uma voz na minha cabeça que acha que o Erceg vai ganhar. O meu palpite, eu vou de Brandon Moreno. Mas eu fico no receio porque eu acho que as performances do Moreno vêm sendo inconstantes e, para ser sincero, se ele entrar igual ele entrou contra o Royval, eu acho que o Erceg pode muito bem vencer essa luta, inclusive de uma forma impressionante. Mas o meu palpite, e não me errem nessa, ó, meu palpite está indo no Moreno. Campo minado. UFC México, Moreno versus Erceg. Vamos ao campo minado deste evento, não sem antes fazer um recap do evento passado, em que tivemos Rampazzo indo de Lomer Kavanagh vencendo Felipe dos Santos, Felipe Letonacek, que para mim, Meloto foi do CLD vencendo o Andrei Pulaev, né? O Christian Raidanka venceu por pontos, cheque para o Meloto. E o Barbie foi de Guranco Tatelazzi vencendo o Cauê Fernandes, errou pela segunda vez consecutiva. Mano, errei firme. Eu só queria dar uma salva de palmas aqui, porque o Cauê teve uma performance impecável. Bicho, mas que cacete. Eu vou dizer que fazia muito tempo que eu não via um azarão passar o caminhão daquela forma, porque não foi um nocaute espetacular do nada. Foi um domínio total em todas as áreas. Aí você chega no final da luta e você pensa, bicho, eu não sei quem é mais estúpido, se sou eu ou os caras que deram a ordem para esse cara, porque, pelo amor de Deus, a gente errou firme, a gente errou feio. Fomos moleques. Você sabe que eu fui o primeiro a palpitar no evento passado, né? E eu dei uma mini estudadinha ali nas lutas e não quis pegar essa luta porque... Mas eu vou ser honesto, não foi muito porque eu botei fé no Cauê, mas é porque o Guran, do que eu olhei ali, eu falei, nossa, cara, não acho que é essa Coca-Cola toda. E aí preferi fugir dessa luta. Sobrou para você, foi uma armadilha. Porque é o seguinte, Rampazzo é oficialmente o campeão do campo minado neste primeiro ano de Três Tapinhas. Estou me referindo a mim em terceira pessoa, que nem o Pelé. Pelé falava do Pelé como se ele não fosse o Pelé. Eu estou fazendo o Rampazzo venceu a competição de um ano de Três Tapinhas. Vai acabar no final de abril, mas com a vantagem que eu abri, ninguém mais encosta.
Ninguém mais chegou, ou seja, não só venci, como convenci. Então é o seguinte, se esses dois aqui são os mestres da análise, das análises todas, do conhecimento histórico, antropológico do esporte, quando for para falar de palpite, vem no pai. Vem falar comigo. Palpite é comigo. Venci. Ao final deste programa, vou passar em off aqui meu Pix, porque cada um vai fazer R$ 200 para minha conta. Se quiser fazer formalmente, quando acabar o final de abril, tudo bem, né? Aí formal acabou. Se quiser antecipar o dinheirinho, a pizza que eu vou pedir aqui de fermentação, de longa fermentação, napolitana, massa fininha, agradece. Então, estou feliz de saber que venci, que eu vou ficar R$ 400 mais rico. É isso. E para a próxima edição dos Três Tapinhas, não acabou oficialmente ainda, eu venci oficialmente, mas ela dura mais um mês, uma semana. A gente vai fazer o que alguém, um seguidor dos Três Tapinhas aqui um dia sugeriu para a gente fazer com as odds. Você, que um dia sugeriu isso, e eu tive a incompetência de não anotar teu nome, devia ter feito isso e não fiz, manifeste aqui, fui eu que dei a ideia, mas não vai ser malandrinho e roubar a ideia do coleguinha. Venha você mesmo que deu essa ideia mesmo, para eu repetir teu nome aqui, porque a gente vai comprar essa bronca para a próxima edição do Campo Minado. Vai funcionar desse jeito, né? Odd, como é que é, Barbie? Odd de 2.0. A matemática funciona da seguinte forma: se você aposta num cara e ele tá pagando 1,80, você vai ganhar 0,80. Se você aposta num cara e ele tá pagando 3, você vai ganhar 2, se você acertar. Então, a ideia aqui, e o que faz isso ser muito mais interessante, é porque você sempre pode recuperar. O problema da forma que a gente estava fazendo o Campo Minado Ó o perdedor, ó o mal perdedor, vai. O problema é que o Rampazzo teve 20 semanas de sorte impecável aqui, que o cara nunca errou. Nunca errou. Esse panguá aqui que vos fala, nunca errou durante 20 semanas. E aí, depois da semana, tipo, como que a gente vai alcançar esse cara? Aí agora, o que é interessante é que se você estiver perdendo por muito, você ainda pode ir nos azarões. Você pode ir nos azarões, cara que tá pagando 4, cara que tá pagando 5, e ganhar muito ponto muito rápido, se você acertar. Então você vai ser recompensado por ir em lutadores que a casa de apostas não tá pagando muito bem, em caras que são azarões. Então a dinâmica eu acho que é mais interessante. Rampazzo, ano que vem, esse dinheiro aqui, você aproveita, porque ano que vem ele tá voltando, cara. Ano que vem ele tá voltando. Eu só quero falar uma coisinha aqui, que na era dos primórdios ele pode se dar bem, mas quando o negócio evoluir, tá bom? As coisas vão ser diferentes. Na era Royce Gracie ele se deu bem aqui do Campo Minado, mas na era moderna é que a gente vai ver quem que é os leões. Cara, de verdade, uma coisa que vocês dois sabem, eu não preciso ficar me defendendo aqui, a vitória foi consistente. Eu venci com um mês de antecedência. Eu passei o carro. Foi nocaute McGregor pra cima do Aldo, 13 segundos. O bagulho foi louco. Alô Siri, como é que eu desligo a internet do Rampazzo? E, bom, mas o Campo Minado não acabou, né, deste primeiro ano. Eu venci, mas ele não acabou. Vamos aos palpites para essa edição do Moreno contra o Erceg. Barbie, qual que é o teu palpite para esse fim de semana? Para você tentar manter o segundo lugar, pelo menos. Meu palpite vai ser no Raul Rosa Júnior vencendo Vince Moraes. Meloto, eu estou indo de Joe Pyfer vencendo o Kevin Gastelum. Kelvin Gastelum. E o meu é no Jamal Emmers vencendo o brasileiro Gabriel Miranda. Gabriel Miranda, isso aí. Muito bem. O Kelvin Gastelum pode ganhar, que eu não perco mais. E o mico desse rapaz, então, fica para semana que vem, né? Pois é. O Barbie tem mais um mico para pagar. Vai ficar para semana que vem, então, por favor, deixem ideias para um mico divertido para o Barbie pagar aqui na próxima edição, na próxima quinta-feira, de Três Tapinhas. E bora pro baú do Meloto. Vai, Meloto, abre a caixa de Pandora. Bom, o baú do Meloto dessa semana vai trazer aqui, recapitular os eventos que aconteceram no México, para a gente
perceber aí, né, o que aconteceu já, olhar para trás, pra gente olhar para frente depois. Começou em 2014, foi o primeiro dos 8 que foram marcados, né? O primeiro evento, o UFC 180, Fabrício Verdun nocauteando Mark Hunt pelo título interino dos pesos pesados, foi a luta principal, foi a luta que mais chamou a atenção ali. Teve também o Kevin Gastelum vencendo o Jake Ellenberger, o Yair Rodrigues ganhou o TUF, América Latina naquele evento, enfim. Depois do segundo evento, em 2015, aí foi quando o Fabrício Verdun finalizou o Velasquez e ganhou o título linear da categoria dos pesados. Teve o Come Event lá, Ed Álvares vencendo o Gilbert Melendez, o Kelvin Gastelum também lutou contra o Nate Marquardt, venceu. E é isso aí, esse foi o UFC 188. Aí, em 2015 ainda, em novembro, aconteceu o The Ultimate Fighter Latina, América Latina 2, o Neil Magny e o Kelvin Gastelum fizeram a luta principal, o Neil Magny venceu numa decisão dividida dos juízes. Teve o Ricardo Lamas ganhando do Diego Sanches também, o Henry Cerrudo derrotando o Jussier Formiga, teve TUF lá também, 2 vencedores que hoje nem estão mais no evento, o Eric Montano e o Henrique Barzola. E aí em 2016 a gente foi ter a 4ª edição do UFC México, com mais um The Ultimate Fighter América Latina, dessa vez a 3ª edição. O Rafael dos Anjos e o Tony Ferguson foi a luta principal. Eu lembro que esse evento eu tava na praia, me marcou por conta disso. Tony Ferguson vencendo o Rafael dos Anjos na decisão unânime dos juízes, foi a luta principal. Teve o Diego Sanches no card também, o Charles do Bronx foi finalizado nesse evento por Ricardo Lamas. O Martim Bravo foi o vencedor do TUF daquela ocasião. Aí o 5º evento, em 2017, Brandon Moreno, na luta principal, já estava fazendo luta principal na época, contra o Sérgio Pérez. E o Pérez venceu a luta, na decisão unânime dos juízes. Foi a principal luta daquele evento. Aí o 6º evento, em 2019, luta principal Yair Rodrigues contra Jeremy Stephens, terminou no anticlímax total, 15 segundos apenas, por conta de uma dedada no olho do Jeremy Stephens. Jogaram copo, jogaram tudo lá, enquanto ele estava saindo do octógono. Foi um evento que foi terrível pro UFC. Teve como evento lá a Carla Esparza vencendo a Alexa Grasso, o Askar Askarov ganhou aliás, empatou com o Moreno naquela noite. Enfim, foi esse o evento, o 6º evento. Aí o 7º, Moreno contra Royval 2, que daí foi exatamente o último, onde o Moreno perdeu na decisão dividida dos juízes, né, o Royval venceu, e o como evento foi Brian Ortega contra Yair Rodrigues, uma finalização, um triângulo de mão ali, que foi vencido pelo Brian Ortega. E agora a gente vai ter o 8º evento nessa semana, e vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Brutamontes, desdonzelada, chegamos para o final desta edição de 3 tapinhas, não sem antes dar um tapa caridoso ou agressivo em alguém. Vamos começar dessa vez por mim. O meu tapinha de despedida vai nas costas do Carlos Huber. Eu vou explicar por quê. De novo, eu tô indo contra a maré nessa edição de 3 tapinhas, que eu adoro isso mesmo, né? A internet inteira, né, começando na transmissão, depois todos os canais especializados de MMA e toda a audiência dizendo que o Carlos Huber não fez por merecer, não convenceu, não nocauteou. Não... Contra quem ele lutou? Então, Jan Blachowicz é uma baranga, é um Zé Ninguém. Um cara que perdeu pro Poatan por decisão dividida, para muitas pessoas ele venceu aquela luta, empatou contra o Magomed Ankalaev, numa luta que para mim ele perdeu, mas na decisão do juiz ele empatou. Foi uma luta equilibrada, dura de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem é Jan Blachowicz? Eu de verdade achava que o Carlos Huber ia perder essa luta. E ele não perdeu, ele venceu. Eu vejo o copo meio cheio pro Carlos Huber. Para mim ele venceu um cara duríssimo. Um cara que ainda tá duro, que se mantém em alto nível. Venceu o Jan Blachowicz. Que loucura, meu. Vocês querem o quê? Tinto nocauteado no primeiro round, coisa que o Poatan não fez, coisa que o Ankalaev não fez. Ele tinha que fazer? Qual que é o problema? Esse é o meu tapinha. Nas costas do Carlos Huber. Eu sou o único brasileiro que estou com você. Vou de Uber. Vai lá, Barbie. Qual o seu tapinha de despedida?
Então, senhoras e senhores, essa é a hora que os óculos vão embora e que a gente tem que olhar no fundo do coração. Esse aqui vai ser um tapa, assim, vai ser na cara de vocês, público, em geral. Mas é um tapa caridoso, porque é uma situação delicada e a gente precisa conversar a respeito disso. Porque saiu recentemente. O tapa é caridoso ou ele é na cara? É um tapa de leve, é um tapa de leve. Não é caridoso, vai. Não. Pega um abraço o capeta. De forma alguma, é porque eu entendo que essa é uma situação difícil, é uma situação delicada, e a gente precisa falar a respeito desse tipo de coisa também. E a gente precisa falar de uma forma construtiva. Eu não quero ninguém aqui se ofendendo achando que eu chamei vocês de burros, porque não é isso que eu tô falando. Mas o que aconteceu é que recentemente saiu o resultado no julgamento do Caim Velasquez, e ele foi condenado a 5 anos de prisão, que é uma pena bem menor do que foi pedida pelo promotor, mas obviamente ele queria sair direto, né? E qual que é o negócio? É que a maior parte dos fãs de MMA tá muito do lado do Caim, e falando tem que liberar o Caim porque ele fez o que qualquer pai faria, e o que ele fez foi certo, e eu defendo esse tipo de atitude. Isso aqui é muito problemático, gente. Isso aqui é objetivamente errado. A gente não vive mais na Idade Média. Para quem não sabe, precisa de um certo contexto, o Caim descobriu que a filha dele estava sendo abusada por uma pessoa, por um homem, foi na casa dele, pegou uma arma, perseguiu esse cara com um carro por quilômetros e quilômetros, deu um monte de tiro no vazio, acabou acertando o pai desse cara, que, pelo que eu entendi, não tinha nada a ver com a conversa. Agora, muita gente nos comentários vai me dizer: Capitão, você faria a mesma coisa. E eu não tô falando nem que eu não faria, porque eu entendo o cara estar completamente possuído de raiva, não tá enxergando mais nada, só enxergando o vermelho ali na frente. Mas só que eu também falaria, fiz besteira, sabe? A lei tem que me punir. Porque a gente não vive mais na Idade Média. É inaceitável que uma pessoa se ache no direito de o cara fez uma coisa errada, eu vou matar ele. A gente não pode defender esse tipo de coisa. Como eu falei, eu entendo o que passou pela cabeça do Caim, a situação dele é horrível. E eu empatizo muito com esse tipo de coisa, mas a lei tem que ser igual para todos. E um homem não pode, em nenhuma justificativa, ir em casa pensar, vou matar esse cara, ir em casa, pegar uma arma, perseguir esse cara, sair dando tiro a esmo. A sociedade não pode funcionar assim. É por isso que a lei funciona. A lei não funciona para ser exatamente para se adequar exatamente a todo caso, mas você objetivamente não pode fazer algumas coisas, e uma delas é decidir espontaneamente matar uma outra pessoa, quaisquer que sejam seus motivos. A lei existe para punir esse tipo de pessoa. Eu sei que a lei não funciona na maior parte das vezes, eu sei que a situação do Caim é extremamente difícil, como eu falei, simpatizo, entendo, mas ele tem que ser punido. Eu só fico feliz que vão ser só 5 anos. Porque eu realmente acredito de coração que ele não seja essa pessoa, mas ele precisa ser punido. É esse o meu tato. Ô Meloto, antes do seu tapinha de despedida, eu só queria dar um tapinha no ombro do Barbie pelo tapinha que ele acabou de trazer. Acho importante, quando necessário, a gente abordar aqui nesse podcast, nesse programa, algumas questões sociais que transcendem o MMA, como essa história transcende, e de fato poder explicar e elucidar como as coisas funcionam no mundo, na sociedade, com as regras que a gente vive hoje, né? O exemplo de não estamos mais na Idade Média é perfeito. O exemplo de fosse a minha filha e talvez eu fizesse o mesmo, eu deveria ser punido. É isso, né? Se eu fizesse a mesma coisa, então eu deveria ser preso, porque eu cometi um crime. Vocês que pensavam diferente, ou que eventualmente ainda pensam diferente do Barbie, mesmo depois do que ele bem explicou, tentem enxergar isso. O Caim Velasquez cometeu um crime. Temos 2 criminosos na história. O homem que abusou da filha dele é um criminoso, tem que ser punido. O Caim Velasquez cometeu um crime. Não se responde um crime com outro. Se responde, ambos têm que ser punidos. Chega a ser até meio
óbvio. Mas, às vezes, nem todo mundo enxerga o óbvio, como diria Nelson Rodrigues, a invisibilidade do óbvio. Mas obrigado pela lucidez, Barbie. Meloto, qual que é o teu tapinha de despedida? Eu só queria comentar rapidinho que o que eu vejo aí como um grande agravante nesse sentido, e para quem ainda contesta nessa decisão, é que ele colocou em risco a vida de muitas pessoas ao sair atirando aí na rua, né, perseguindo o carro. Não seria certo também se ele não colocasse as pessoas em volta em risco, mas eu acho que esse agravante, cada um teria que ter a consciência de pensar, pô, eu tô viajando, por exemplo, andando na estrada ali, começa a ter tiro pra lá, tiro pra cá, acerta, por exemplo, sei lá, a minha mãe que tá no carro. Então, parem e pensem sobre isso, entendeu? Isso aí pra mim mata a charada aí pra quem tá reclamando disso aí. Isso agrava o caso, como você bem pontuou. Mas se o Caim Velasquez tivesse pura e simplesmente ido na casa do cidadão e dado um tiro nele, ainda assim teria que ser punido e preso. Exato. Pois bem, o meu tapinha, ele vai ser nas costas do Dana White, porque muita gente aí desse podcast tenta a fazer o contrário, mas eu não vou permitir que esse podcast seja tendencioso, tá? Eu não sei o que esse rapaz aí, cabeludo, tem contra os carecas, mas eu não tenho nada contra. Então, o meu tapa vai nas costas do Dana White por a intenção de trazer de volta aí o Kyoshi Horiguchi pro UFC para melhorar um pouco esse peso mosca aí que tá as moscas, né? Tá meio as moscas. Então, demorou para trazer, deveria ter trazido antes, na verdade, não deveria nem ter liberado, né? Mas como a gente criticou na época que liberou, e vinha criticando sempre, agora que ele vai trazer de volta, eu vou elogiar. Então, parabéns, Dana White, obrigado por trazer o Horiguchi agora que ele tá muito mais famoso, mais popular no Japão, vai atrair mais audiência para as lutas dele. Parabéns, Dana White. Muito bem, cavaleiros e donzelas, estamos encerrando mais essa edição de 3 Tapinhas, toda quinta-feira, lá no finalzinho da manhã, né? Sem falta, estamos aqui. E até a próxima quinta-feira, um ótimo evento no próximo sábado para todos vocês. Nos vemos. 3 Tapinhas.